Amigos do Saúde Digital, hoje vamos falar de uma importante fundação que está no estado de São Paulo e no Brasil, que eu tive a honra, o privilégio de trabalhar no começo da minha carreira enquanto médico radiologista e que faz um papel importantíssimo, muito relevante, e a gente vai entender aqui um exemplo de uma fundação que tem uma gestão muito eficiente e que presta um serviço muito bom, tanto para o Estado quanto para o setor público ou privado, né? Eu estou aqui com a Simone Vicente, que é CEO da FIDE. Ela vai explicar tudo para a gente, o que a FIDE faz, e você vai ver os números da FIDE. São, assim, impressionantes o volume de ação e de exames e de serviços prestados pela FIDE, sendo uma fundação. Simone, seja muito bem-vinda. Feliz de te receber aqui. Quero reforçar eu tive o prazer de trabalhar 2 anos aí com vocês, numa época muito importante da minha carreira, depois eu conto mais sobre isso, mas antes da gente entrar na FIDE, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho da sua vida, do seu background. Prazer, obrigada, viu, Lorenzo, aqui, prazer estar com você, ainda mais um amigo, né, que trabalhou aqui junto com a gente, né, bastante tempo. Eu sou formada em jornalismo e a vida foi me levando e a vontade de aprender sobre gestão para outros caminhos. Então, me formei como jornalista, trabalhei um pouco na área e aí fui estudar gestão, fui fazer pós, fui fazer MBA e nessas grandes instituições que existem e aprendendo. Trabalhei em consultoria, que é um MBA vivo, né? Você trabalhar em consultoria, gente, todo mundo devia trabalhar um pouco na vida, sabe? Quando trabalha com gestão. Porque você aprende um pouco de tudo, lida com a visão macro, né, das coisas, e para algumas coisas, como eu estava na área de projetos, eu tinha que descer para o detalhe e entender o que estava acontecendo. Então, isso me deu muita visão. Quando eu vim para a FIDE, há aproximadamente 9 anos, eu vim para cá, inclusive, para formar um escritório de projetos, né, para fazer a área de projetos aqui, e fui conhecendo a empresa. Você vai trabalhando em muitas áreas. Passei por muita área aqui, viu? Passei por área de qualidade, passei, claro, né, entrei pela área de projetos, passei por RH, cuidei de operação, cuidei da área de inovação também, e há um ano eu recebi o convite, né, um privilégio para assumir a cadeira de CEO, uma baita responsabilidade, e estou aqui, né, batalhando com as pessoas hoje, como você falou, fazendo tanto, ela é tão grande assim nos números que a FIDE tem. Exatamente, eu acho que a gente pode começar por aí. Vamos dar um panorama, assim. Então, é uma fundação, né, que presta serviços para o setor público, principalmente para o estado de São Paulo, né, se apresentando como uma OS, mas também tem serviços para o setor privado, né, e está também em outros estados, correto? Sim, exatamente. A gente está aqui, a gente também está no estado de Goiás, a gente também tem serviço em Manaus, interior aqui todo de São Paulo, a gente tem várias regiões. Hoje no SUS, a gente é responsável, Lorenzo, por 12% dos exames de diagnóstico por imagem de todo o SUS do Brasil. Isso é muito grande. Vamos repetir, 12% dos exames de imagem do SUS de todo o Brasil. É muita coisa. É muita coisa. Hoje são aproximadamente 5 milhões de exames por ano, né? A gente tem, né, em grandes números, 14 mil laudos por dia. Então, assim, quando a gente encerrar o dia de hoje, a gente deu mais 14 mil laudos. E a gente está falando não só do serviço de laudo, né? Não só do serviço médico, que é super importante, mas a gente está falando de colocar a equipe na ponta, de colocar administrativo, de colocar técnico, enfermagem, tem médico sim na ponta, tem link, tem equipamentos, é muito grande mesmo, né, o que a gente faz. E hoje nós estamos em aproximadamente 80 unidades. Eu falo aproximadamente porque, assim,
A gente tem algumas unidades móveis, né, que às vezes estão funcionando e aí elas se alternam, mas são 80 unidades, né? É bastante coisa, viu, Lorenzo? A gente consegue compartilhar aqui o tamanho, assim, a volumetria de orçamento que gira na FIDE, assim, qual que é o montante de orçamento que a gente está falando aí por ano? Sim, hoje a gente está falando de um faturamento ano de aproximadamente 330 milhões. 330 milhões de reais ano nessa fundação. Exatamente. E aí, deixa eu só contar um pouquinho, quando eu cheguei em São Paulo, vindo de Belo Horizonte, eu fui trabalhar na FIDE, então eu trabalhava no IANSP, né, que é o servidor do Estado, né, o Hospital dos Servidores Estaduais, e o mais legal foi um trabalho que eu tinha, que na época ele chamava Coringa. Eu ia prestar serviços em áreas, em ambulatórios, como ultrassonografista, que precisavam de médico, né? Então, às vezes o médico faltava, eu ia lá e substituía esse médico. Então, era muito legal, porque eu tive logo a oportunidade de chegar em São Paulo, eu tive a oportunidade de rodar a grande São Paulo quase que inteira, porque eu era escalado em bairros de periferia, em bairros do centro, em clínica, em hospitais públicos grandes, em pequenos centros de saúde, e eu ia para fazer ultrassom nesses locais. E interessante que também era muito bem remunerado. Eu quero reforçar isso, porque, só explicando a prática, assim, eu ganhava por estar de Coringa ali disponível, e quando eu ia para a unidade, eu ganhava pela produção que eu tinha ali. Então, além de ser bem remunerado, eu fiquei muito feliz assim de conhecer o São Paulo naquele momento que eu estava chegando. Isso foi muito importante no meu momento de carreira, porque eu realmente conheci a grande São Paulo. Mostrando um pouco disso, porque às vezes a gente tende a olhar para essas OS, para esses serviços públicos, e a gente tende a achar que são trabalhos que vão ser menos valorizados, que o médico vai receber menos, ou que os equipamentos não são de ponta, e não foi isso que eu vi ali na FIDE. Pelo contrário, eram equipamentos de ponta, processos muito bem estabelecidos, governanças bem estabelecidas e remuneração justa, honesta. Eu não estou falando que é a remuneração de um serviço classe A, mas uma remuneração muito justa e honesta. Isso me saltou aos olhos, porque a gente estava lidando com o SUS e a gente conseguia entregar isso. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque existe essa fama, né? Algo que o SUS não paga bem, ou que o SUS, a qualidade, a gente pode aceitar uma qualidade inferior. E eu acredito que isso não é verdade, vocês são provas disso. Exato. Olha, e me alegra muito, né? Nos alegra muito ouvir isso, porque realmente a gente quer levar o acesso para a população, como eu tenho em qualquer hospital grande, né? A gente quer levar profissionais bem treinados, pessoas formadas, pessoas que tenham um comprometimento naquilo que estão fazendo, e tecnologia. Por isso, a gente leva tecnologia de ponta, a gente leva inteligência artificial, a gente leva software, a gente leva, né, as máquinas de ponta, que você vê em outros hospitais. As pessoas falam, puxa, olha que legal, a gente tem, por exemplo, ressonância 3 Tesla em alguns hospitais públicos. A gente tem, né, para quem sabe, né, o que é isso, é uma baita máquina de ponta. A inteligência artificial, a mesma que é usada em hospitais tops, aqui, referência de São Paulo, é a mesma que a gente usa no atendimento público, né? Então, aquele paciente que está lá, ele não faz ideia do que tem por trás disso tudo. Claro, não tem luxo, né? Não tem aquela hotelaria, né? Os próprios hospitais, a gente, assim, é muito focado na área da radiologia, mas
O hospital como um todo, ele não tem aquele luxo, né, Lourenço? Não tem aquela hotelaria diferente, não tem, não cabe no bolso. Mas, gente, se a gente pensar na medicina, no tratamento, sabe, no atendimento, no equipamento que tem, é totalmente compatível. E isso é demais mesmo. Isso dá muito orgulho de poder levar para a população, ainda mais nos grandes números que a gente faz, dentro dos valores que a gente executa para que o poder público possa nos pagar, né? E a gente possa executar com qualidade, Lorena. Perfeito. E aí, pessoal, eu estou falando porque eu vivenciei isso. E eu estou fazendo aqui uma avaliação que eu pelo menos não conheço serviços do SUS em outros estados com essa capacidade de entrega. Se você que está me ouvindo quiser trazer um outro exemplo que presta serviço para o SUS e que tem essa capacidade de entrega e de tecnologia, de serviços, processos, governança, a gente está aberto aqui para você também. Mas eu queria entrar num detalhe aqui, Simone. O que você acha que é possível? Por que isso acontece? Você sabe que eu ficava me perguntando, Simone, porque eu cheguei lá de Minas Gerais, eu vi aquilo funcionando, sabe? Aquelas PACs, né? O radiologista, ele tem às mãos a melhor tecnologia e talvez a pior, né? E aquilo me impressionou muito. Como que a gente conseguia atender pelo SUS com uma tecnologia de ponta? Isso eu estou falando nos anos de 2011, 12, 13, né? Hoje já deve estar bem mais avançado. O que você acha que foi? O que aconteceu? Conta um pouquinho da história da FID. Eu sei que tem a ver com a Unifesp, né, grandes líderes, né, grandes médicos líderes do diagnóstico por imagem encabeçaram esse projeto, e eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa história, que talvez a gente consegue ver aí pistas ou pegadas, ou dividir até para isso replicar pelo Brasil afora. Sim, a gente nasceu lá na Unifesp mesmo, no departamento de diagnóstico por imagem, né, da escola, e foi do trabalho, né, de alguns homens que olharam e falaram assim, peraí, o conhecimento que a gente tem, o que a gente sabe fazer, a gente pode levar, isso pode sair dos portões da escola, né, da universidade, e atingir alguns alguns hospitais públicos, algumas redes. E isso começou, Lourenço, lá na época aqui da Prefeitura de São Paulo, quando a gente tinha, né, as pessoas vão lembrar da Marta Suplicy, estava tudo muito difícil na área da saúde, e ela foi pedir ajuda para a universidade. E aí a universidade, né, chamou o pessoal lá do diagnóstico por imagem e falou, gente, e aí? Será que vocês conseguem? E hoje os conselheiros, eles falam, acho que eles não tinham noção da dimensão que isso iria tomar. Né? Eles falam, eles nunca fizeram uma fundação entendendo que ela chegaria a ter o tamanho que tem. Eles foram lá para aquele projeto e falaram, puxa, a gente pode fazer alguns projetos. E isso foi ganhando corpo. Né? Outros locais, outros contratos, públicos ou privados, foram vendo e querendo implantar. Então, a gente tem aqui, como é que a gente consegue isso? A gente tem uma área de qualidade muito grande, a gente faz revisão de tudo isso, a gente tem que ter uma gestão, assim, ó, apertadinha, sabe, de custo, tudo muito, a gente brinca, né, sangue, suor e lágrima, negociação com o fornecedor, negociação com as áreas, para a gente conseguir, assim, não ter desperdício. Porque como fundação, o mais mágico ainda nessa história toda, Lourenço, é assim, não tem um dono. Quem que é dono? Não tem dono. Então, você entende que assim, são pessoas que trabalham em cima de uma governança, de um propósito gigantesco e uma governança muito forte, sim, onde diz, olha, não se pode fazer isso, tem essas regras que precisam ser seguidas, tem gestores, tem o conselho, né, a diretoria estatutária que traz direção também, que traz controle para tudo isso e que vai puxando. E aí vamos encontrando outras coisas no mercado e buscando o quê? Você sabe, né, como radiologista,
Agora a gente está passando por uma mudança importante com a inteligência artificial. Então, eles, como professores, eles olham para isso também e falam assim, ó, esse mercado tá em mudança, ele está em transformação. Então, vamos ver como é que a gente faz isso tudo caber dentro do valor que a gente faz. Onde é que a gente pode negociar? Onde é que a gente pode reduzir? Mas primando pela qualidade, pelo atendimento, tendo isso como pilares muito fortes. E é muito interessante o que você falou, né? Porque é uma fundação, né? Tem um braço de OS, não tem dono, mas tem uma cultura de dono. Isso talvez seja o grande diferencial. Porque você vê na ponta essa cultura de dono, o zelo, a economia, aquela valorização, a cobrança por performance, o zelo por como você vai atender o paciente, que é a qualidade. Isso vem de empresa de dono. Com todo respeito, a gente tem... talvez, não vamos ser injustos, mas as empresas que têm uma gestão muito séria, uma empresa de dono, entre aspas, elas conseguem descer isso mais fácil, né? Quando a gente vê uma empresa que não tem uma gestão, que é do SUS, tal, a gente talvez não consiga descer isso com tanta competência. E repito, se você tiver um caso, pode trazer aqui que a gente vai expor. Eu estou fazendo uma generalização. Exato, mas eu estou fazendo uma generalização porque é importante a gente desvincular a ideia que o SUS ele tem uma qualidade inferior ao serviço privado e que eu tenho que aceitar essa qualidade inferior no SUS. Não, eu tenho que lutar por uma qualidade idêntica ao do SUS. Ao do setor privado. Talvez não vai ter a hotelaria, mas tudo aquilo que é necessário para o melhor desfecho do paciente, eu tenho que cuidar disso. Isso tem que ter zelo no cuidado com o paciente, tem que ter investimento em parque tecnológico quando a gente está tratando de determinadas especialidades. Tem que ter governança, tem que ter medir desfecho, tem que ter meritocracia. São todas fatores que eu preciso buscar também no SUS. E os gestores no SUS precisam defender isso. E precisam arrumar maneiras de levar isso para o SUS. Eu acho que esse é o grande ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês, porque vocês têm conseguido fazer isso. E talvez, qual que é o grande desafio, na sua opinião? Você que passou por consultoria, você vivenciou empresas privadas, qual que é o grande desafio de um principal cliente, né, a principal receita vir do SUS? A gente tem um desafio de tentar segurar os custos, de tentar renegociar tudo e fazer caber dentro, né, das tabelas, dos valores do SUS. Então, tudo tem que ser olhado, sabe assim, os furos na caixa d'água, eles precisam ser olhados. Você tem que aprender a controlar e, assim, não é um controle insano, não é o controlar por controlar, mas são controles inteligentes. É você aprender a olhar os dados que você tem, trabalhar muito em cima de dados e gerar. A gente tem uma parede aqui de painéis, as unidades têm painéis para você conseguir saber assim, olha, o que está desandando aqui, o que de verdade eu preciso controlar, porque isso vai gerar custo, isso vai gerar você ter que refazer um exame, ou isso vai aumentar, ou a gente está vendo que esse equipamento aqui está sendo desgastado. Então, o desafio hoje é você conseguir controlar, você conseguir ter indicadores, você conseguir olhar de verdade para os números que precisam ser olhados, né? A gestão por indicador, a gestão, né, com esses números, ela traz sim à tona, se feita com inteligência, ela traz sim à tona o que você precisa ver, você saber ler aqueles números e o que é que eles estão dizendo. E claro, é muito treinamento, né, Lorenzo? Porque assim,
Você tem troca de equipe, você precisa treinar, você precisa incutir a cultura. O que você falou de cultura de dono é muito verdadeiro, né? As pessoas falarem assim, ó, isso aqui você precisa dar conta disso aqui. Você precisa fazer, você vai atrás, você vai negociar. Isso é muito especial mesmo, assim, a forma como a gente consegue ir levando isso para cada ponto, assim, né? Fazendo reunião e levando isso para cada pessoa que está aqui. Mantendo isso vivo, né? Mantendo isso vivo. É a preocupação de todo líder manter a cultura viva, a cultura dos fundadores, a cultura aquela alma que gerou aquele negócio, aquele propósito, ele não pode ser perdido. E você tem que manter isso vivo. As pessoas vão passando, mas isso tem que estar vivo na instituição, tanto numa fundação quanto numa empresa privada. E eu queria te perguntar, para você contar um pouquinho, né? Vocês começaram no Estado, né? Então, você contou ali Prefeitura de São Paulo, Marta, Suplicy, Unifesp, pega a ajuda desses professores, doutores, se você quiser citar o nome de quem estava ali, fique à vontade. Depois aí depois passa a atender o Estado de São Paulo, e depois vocês passam para outros estados. Conta um pouquinho desse crescimento, dessa evolução. Sim, hoje a gente tem 36 anos aqui na Fundação, né? Então a gente tinha lá no começo doutor Sérgio Eisen, doutor Jacó Scheinfeld, doutor Henrique Carretti, Nitamar Abdala, o doutor Roberto Nogueira, que é alguém que nos deixou na pandemia, mas que fez muita diferença, né, em tudo o que a gente tem aqui. E vieram outros nomes, né, ao longo do tempo, né, Dr. Marcos Idagawa, que está com a gente aqui, Dr. Daniel Becor, tem tantos nomes, né, conhecidos aqui que fazem parte, que fazem diferença nisso que a gente faz. A gente começou, então, com a prefeitura, isso tudo foi evoluindo, né, foi aumentando os contratos, na própria prefeitura, o que a gente fazia, gestão de todas as unidades, então isso foi ampliando. Também a gente foi conseguindo outros contratos através do Estado, né? Hoje o Estado de São Paulo, ele tem alguns grandes contratos de diagnóstico por imagem, que chamam CEDIS. Hoje a FID é responsável por 2 deles, são 3, nós somos responsáveis por 2 deles. A gente também tem contrato fora de São Paulo, então em Goiás, a gente também tem unidades importantes lá, a gente tem trabalho na BP de Manaus, né, fazendo laudo lá tão distante, e a gente pensar, hoje a gente faz aqui e devolve isso com tanto primor. Aqui em São Paulo, em algumas referências, então a gente tem o Dante Pazanese, né, que é um hospital referência aqui em cardiologia, a gente faz o atendimento deles, a gente tem outras prefeituras também que a gente trabalha no município de Diadema, tem o Oswaldo Cruz, onde a gente presta serviço através, né, das unidades que eles têm no litoral de São Paulo. Olha, tanta coisa assim que eu vou acabar esquecendo, mas é isso, foi ao longo do tempo ampliando, e se Deus quiser, ampliando cada vez mais. Ampliando cada vez mais. E vamos falar um pouquinho de como a FID enxerga a tecnologia, né? A aquisição de tecnologia, como que ela vê o parque tecnológico, qual que é a mentalidade da liderança em relação ao investimento em tecnologia. Queria a sua percepção disso. Legal. Tecnologia, ela é um meio para nós, mas ela é um meio importantíssimo. Hoje, eu tenho um software que é onde as imagens, tudo isso gira, né, em torno dele. Se esse software parar, parou o atendimento, né? Porque hoje a gente trabalha o quê? Faz o exame lá na ponta, vem para uma central. Então, a gente investir em tecnologia, em link com redundância, porque em São Paulo a gente vive em algumas regiões situações difíceis, deixa eu falar, a gente rouba um cabo mesmo, sabe? Você tem que correr, você tem alguns problemas, então assim, a gente tem que pensar em redundância, eu tenho que pensar no investimento em equipamentos de ponta, eu tenho que pensar que
quando a gente falou da inteligência artificial, que é uma tecnologia importantíssima. Hoje, por exemplo, eu vou pegar um dos softwares que a gente usa. Ele é um software que detecta hemorragia de AVC, né? Então, o que ele faz? Não é só a inteligência artificial para necessariamente fazer o laudo ou a identificação pelo radiologista. Então, chega a imagem, ela bifurca, ela vai para a lista, né, para a pilha do médico que ele tem que laudar, e ela vai para o software. O software detecta, o que ele faz? Ele pula na frente esse paciente e entra um alerta para o médico radiologista, fura a fila. Ela diz assim, por exemplo, esse exame, ele teria X horas, né, para a entrega desse laudo, já avisa e fala assim para o radiologista, olha agora, né, a dona Maria, ela teve um AVC, ela precisa ser olhada. Quando esse médico, ele fura a fila, ele abre, ele olha, ele dá o laudo e ele dá um alerta que a gente chama de achado crítico, que volta para o médico solicitante. Então, a equipe do hospital, né, ela já olha e fala assim, gente, vamos correr mesmo com a dona Maria, o laudo dela já está pronto, e em minutos a gente consegue ter isso. Isso tudo é possível por conta da tecnologia. O médico ia ver esse AVC? Ia sim. Mas a janela de tempo que a tecnologia permite encurtar, ela é importantíssima para a qualidade de vida, ela é importantíssima, algumas vezes, para a sobrevida desse paciente, né? Para que ele viva. Então, a gente precisa investir em tecnologia. A gente aqui tem uma área de inovação, de dados, pensando em que mais? Olha, como eu disse, né? Os números nos contam coisas. Como é que eu faço para achar todos esses números? Eu preciso de tecnologia. Eu preciso de tecnologia que varra o que a gente tem e que, claro, com a inteligência humana retroalimentando, vá mostrando quais são os melhores caminhos. Não tem como. A tecnologia, a inteligência artificial, ela é um caminho sem volta, né? Acho que na radiologia, você pode até falar mais que eu, né, Lorenzo? Assim, os acontecimentos, o que vem surgindo é impressionante, né? Então, a FID, ela tem certeza de que ela precisa sempre ter um investimento em cima disso. Claro, vão ter vezes que a gente vai investir, vai olhar e falar assim, esse aqui não fazia tanto sentido, e vamos mudar para outra tecnologia, e vamos tentar experimentar, e tudo bem, porque a evolução, ela nasce assim. O crescimento, ele acontece desse jeito. Mas a gente entende aqui que tecnologia e investimento é primordial. E vocês investem também muito em tecnologia do ultrassom, né? Para avaliação das imagens remotas, para assessorar os pacientes na ponta. Existe toda uma inteligência de pessoas e inteligência artificial para assessorar a imagem de ultrassom, que ela é em tempo real, né? Ela é uma imagem operador dependente. Exato, SERUS, né? Que é uma central, é um serviço de educação e revisão em ultrassom, onde você tem o quê? Os médicos estão fazendo na ponta, e como você mesmo citou, espalhado é São Paulo inteiro, né? É Brasil. E é difícil, porque às vezes esse médico ele pode estar na ponta e não ser tão especialista em um determinado tema, ou ele pode ter uma dificuldade. E às vezes existe um receio até de se falar nisso, né, Larissa? Mas é verdade, gente. Então, a gente faz o quê? A gente cria uma central aqui na FID, criou uma central onde ela vê em tempo real esse exame e esse laudo acontecendo. Se esse médico da ponta, puxa vida, ele não percebeu algo, esse médico da central, ele pode informar e falar assim, doutor Lorenzo, olha só, teve uma coisinha aí que eu percebi que você deixou passar, ou o contrário, de repente você não é especialista em um exame obstétrico e aparece uma gestante lá com alguma complicação, por exemplo, e você pode pedir apoio para essa central, dizendo assim, olha, vocês conseguem me ajudar nisso aqui? Olha esse caso. E isso é muito rico, né? A gente teve casos impressionantes de conseguir ampliar o apoio e até o entendimento e a avaliação sobre os médicos e sobre a qualidade dos exames que a FID vem gerando. Perfeito, e é muito difícil o médico não receber um caso que ele não tenha dúvida. Aliás, eu até
desconfio do médico que fala que não tem dúvida. Exato. Porque a medicina é muito ampla, cada paciente é de uma maneira, e quando a gente tem essa capilaridade, essa distribuição, como que eu consigo manter a qualidade lá na ponta de um médico fit? Né? A gente precisa de uma camada de tecnologia, a gente precisa também de uma camada de educação, para que esse médico esteja aberto a receber esse feedback e também que ele esteja aberto a levantar a mão e pedir um feedback. Me ajuda aqui, o que você acha que a gente pode fazer aqui? Qual que é a sua opinião? E é melhor do que chegar um paciente gestante com ultrassom obstétrico vai falar assim, não, eu não faço ultrassom obstétrico, eu só faço ultrassom de músculo esquelético. Não, se você tiver boa vontade, você vai poder ajudar aquela paciente com a retaguarda, com toda uma equipe por trás para te assessorar. Então, isso é sensacional e um exemplo, claro, como a tecnologia, ela empodera o profissional. Mas o profissional ele tem que estar aberto a isso, ele tem que estar querendo dos dois lados, né? Tanto para receber um feedback para melhorar, quanto para interagir com essa tecnologia. E vocês fazem isso e devem ter bons números desse projeto, né? Sim, outra coisa que a gente faz também, e aí não só pensando no médico, mas também que é um apoio remoto, é o Command Center, por exemplo, para técnicos, né, para tomo, para ressonância. É você ter uma central onde um operador que está treinado, está especializado, ele consegue fazer o exame remotamente para diversos hospitais. Com isso, você, da mesma forma, você também ganha, você ganha em qualidade, você ganha em processo, você ganha de diversas formas, né, Lorenzo, para o atendimento desse paciente. Esse Command Center é uma tecnologia bastante já evoluída, né, e que teve a participação de uma empresa brasileira nesse projeto, construindo isso tudo. O nosso amigo Léo Vigildo, que é um ouvinte aqui do nosso podcast, a empresa do Léo criou um processo em que você consegue colocar uma ressonância magnética de 3 Teslas no interior do Amazonas, e que lá talvez não vai ter um operador dessa ressonância magnética de 3 Teslas, mas esse operador vai estar em São Paulo e ele consegue remotamente operar, apertar os botões, planejar o exame remotamente para garantir a qualidade desse exame. Isso é sensacional. Também tecnologia brasileira, testada, aprovada, validada com a FIDE, né? E essa parte de pesquisa, de abrir também para essas novas tecnologias, vocês também têm isso no DNA de vocês. Abrir. Vocês têm experimentos, não, vamos testar, vamos validar, e se funcionar, a gente vai adquirir e vai aplicar. Esse DNA vem lá da Unifesp, né, lá da escola, coisa de querer aprender, querer entender, vamos pesquisar, vamos tentar, vamos abrir as portas aqui para um projeto que possa mudar, que possa, né, gerar ganhos e não tem, né, como fugir disso, porque isso traz ganhos tão grandes, né? Sem dúvida nenhuma, o Léo aí, que é um amigo, um parceiro, é uma amostra disso. Ele já teve aqui, o Léo da NES, né? E agora é a Ionic Health. Muito bom. Simone, feliz de falar com você. Em breve eu quero te fazer uma visita aí para conhecer a nova sede, porque eu fui na outra sede. Deixo aqui meus parabéns pela forma com que vocês tocam, pela forma com que vocês prestam serviço para o SUS, para o setor público. Acredito que isso é possível em todos os estados do Brasil. Acredito que o SUS tem condições, guardadas as devidas proporções, de ter um atendimento de qualidade como no setor privado. A gente não pode se contentar de falar que o problema é recurso. O recurso é escasso para todos. Até no setor público, o recurso é escasso. E se não for escasso, tem alguma coisa errada. Então, o recurso é escasso. O que a gente precisa são camadas de pessoas comprometidas, com propósito, com gestão, com vontade de fazer, com honestidade, com ética, para fazer a coisa acontecer. E o podcast do Saúde Digital está aberto a mostrar iniciativas como essa, porque eu sou uma pessoa que me formei no SUS,
acredito no SUS, trabalhei na FID que lida com o SUS, e eu acredito que a gente ainda tem muito a evoluir no SUS, sem ficar reclamando que o orçamento o problema é o orçamento, é o budget, né? É o recurso. É óbvio que tem recurso, temos um problema de recurso de financiamento do SUS, inegavelmente, mas com compromisso, com ética, a gente consegue fazer mais com menos. Com limão, a gente consegue fazer uma limonada. E o podcast está aberto para mostrar essas iniciativas. Muito obrigado pela sua participação, viu, Simone? Obrigada a você, parabéns aí pelo trabalho de vocês e obrigada por, né, uma coisa sou eu contar sobre a FID, outra coisa é você que veio aqui, que participou, que foi lá para a unidade na ponta e poder falar junto, né? A gente poder trazer essa troca aqui importante. Exatamente. Pessoal, obrigado pela sua audiência. Se gostou, compartilha. Pode copiar e colar esse link nos seus grupos de WhatsApp. Manda feedback quem você gostaria que tivesse aqui no podcast do Saúde Digital. Manda sua dica para mim. Estou no LinkedIn, Lorenzo Tomé, @LorenzoTomé no Instagram. Outra maneira de você nos ajudar, a gente está no YouTube, você pode seguir, dar like, você pode dar estrelinhas no seu tocador de podcast, Spotify, Apple Podcasts. Tudo isso você ajuda a gente a fazer um podcast cada vez melhor. Para você, que é o nosso grande propósito, é te ajudar a transformar a saúde. Obrigado e até a próxima.